acabou de explodir uma bomba que pode deixar Lula fora da eleição de 2026 e Brasília está um reboliço neste exato momento. O clima é de desespero no Palácio do Planalto, reunião de última hora, o que é que aconteceu de tão bombástico que pode deixar Lula fora da eleição de 2026? Ou seja, Flávio Bolsonaro já está eleito, já estaria eleito. Eu vou trazer aqui essa bomba nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Gente, além dessa, tem algumas outras, é uma pancada atrás da outra. Eu vou fazer diferente aqui nesse vídeo, não vou dar spoiler de tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só prometo uma coisa para vocês, esse vídeo aqui tá simplesmente imperdível. Separei aqui só pancada, notícias de altíssima qualidade, que se eu fosse você, não perderia nem um segundo. Do início até o fim, é uma pancada atrás da outra. Tem informação sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro, bomba contra Alexandre de Moraes, delação, é notícia de prisão, é tanta coisa, gente, tá? Bomba contra o STF, Lula da Silva atacando Donald Trump, gente, de forma sorrateira e covarde. Isso vai custar muito caro pro Lula, que já tá capenga, já tá basicamente aí fora da eleição. Gente, tudo isso, dei um resumo bem rápido, breve aqui, para vocês terem noção do que eu vou trazer. Eduardo Bolsonaro solta uma bomba contra o Lula direto dos Estados Unidos. A coisa tá quente, gente, tá? Notícias quentes é o que eu vou trazer para vocês. Só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Tem também uma tacada de Messi do André Mendonça, que deixou o Alexandre de Moraes desesperado. Vocês vão entender, vai estar tudo aqui nesse boletim. O André Mendonça agiu sem dó e atropelou o PGR Paulo Gonet, gente. É o melhor vídeo que você vai assistir no dia de hoje. Craque do jogo, tacada de mestre do André Mendonça, gente. Veja aqui, ó. Mendonça ignorou, ou seja, ele atropelou o PGR e decidiu sozinho transferir Vocaro para a PF, ou seja, ele nem, tipo assim, não interessa o que Paulo Gonet diz ou deixa de dizer, eu vou mudar o Vocaro de prisão porque eu preciso disse, eu preciso. Então ele nem, tipo assim, PGR, dá um parecer aí, eu posso transferir. Não, ele foi lá e chegou o Bet, agiu sem dó e atropelou o inútil do Paulo Gonet. Vejam só. Temos uma coluna publicada pela nossa Basília Rodrigues, analista aqui do SBT News, uma reportagem que aborda que o ministro do STF, André Mendonça, decidiu transferir o banqueiro Daniel Vocaro sem consultar a Procuradoria-Geral da República. Você pode clicar aí no QR Code, tem a matéria, a reportagem na íntegra da Basília, trazendo informações valiosas. A mudança, segundo ela, foi realizada a pedido da defesa e confirmada pelo STF após a conclusão da operação. Segundo a coluna, os advogados de Vocaro indicaram a possibilidade de delação. Integrantes da Procuradoria-Geral da República afirmam que souberam da transferência pela imprensa, não foram comunicados pelo ministro André Mendonça. A decisão ocorre após divergências entre o STF e a Procuradoria, que já havia se posicionado contra a prisão e reclamado do prazo da análise do caso. A reportagem completa você encontra, como eu disse, no nosso site aqui, basta clicar no QR Code. Nós temos uma coluna... Gente, eu tô rachando o bico aqui de rir, gente, eu tô até chorando de tanto rir. Gente, o André Mendonça, meu Deus, o Paulo Gonet, o PGF, ficou sabendo da transferência do Vocaro pela imprensa, gente. Esse Paulo Gonet deve ter ficado furioso, mas ele deve ter ficado pistola. Como assim? Ele foi lá, tomou decisão, nem precisou do meu parecer. O PGR, o chefe do Ministério Público Federal, Paulo Gonet, eu fui o que? Humilhado, destroçado, detonado. Ai, gente, André Mendonça, gente, o terrivelmente evangélico, simplesmente ignorou, né, o inútil do Paulo Gonet, segundo o doutor André Marcília. Que vergonha, gente, que vergonha. André Mendonça, gente, agiu sem dó e humilhou o PGR Paulo Gonet, indicado por Lula da Silva, gente, tá? Que vergonha. Falando em vergonha, gente, tá? Outro que tá saindo humilhado desse desgoverno Lula
é o Tachad, gente, tá? Tachad é humilhado e detonado pelo deputado Vitorino. Assim, gente, que vídeo impecável esse aqui. Assista até o finzinho que vocês vão entender por que esse vídeo explodiu nas redes sociais. Tachad humilhado sem dó e nem piedade. Vejam só. Haddad já vai tarde, pior ministro da Fazenda que nós tivemos nos últimos tempos. Ele deixa um rombo de mais de 100 bilhões depois de pegar o país com um superávit de 54 bilhões. Vocês viram o desespero? Só taxamos os ricos. Você acha que rico paga imposto? O rico bota lá na ponta do produto. Porque ele é rico por quê? Porque ele trabalha, porque ele conquista. Ao contrário de vagabundo, que tira dinheiro de trabalhador. Porque o senhor trabalhador que acorda cedo, o senhor tem quase 40% do seu salário surrupiado para dar para vagabundo que fica em casa dormindo. É bolsa isso, é bolsa aquilo, é o vale gás. Se o senhor acha que o senhor foi beneficiado por esse governo, você está muito enganado, porque foi muito surrupiado por esse governo. Ele é um economista medíocre. Aliás, conseguiu igualar o título dele de pior prefeito da cidade de São Paulo, conseguiu agora igualar como o pior ministro da Fazenda do Brasil. Então, quando se fala em taxação e imposto, vamos taxar o produtor de arroz. E aí, você vai lá na ponta da gôndola do supermercado e paga mais caro o arroz. Essa lógica da esquerda é para enganar você. Eles fazem isso historicamente, porque criamos agora o programa de assistência, não sei o quê. O dinheiro não é fabricado, o dinheiro sai de algum lugar. Margaret Thatcher, sempre que eu der uma libra para quem não trabalha, eu estou tirando a libra de alguém que está trabalhando. Trabalhador, olha bem quem está indo no seu bolso. Haddad já vai tarde, pior ministro da Fazenda. Gente, tá? Deputado Vitorino partiu para cima do Tachad, gente, que foi tarde. E, ao que tudo indica, vai ser tratorado, né? Humilhado por Tarcísio de Freitas lá em São Paulo. As últimas pesquisas aí reveladas, gente, revelam que ele será humilhado pelo Tarcísio de Freitas, gente. Tá falando em humilhação, gente, tá? Vejam o que o Lula acabou de fazer. Eu falo para vocês, gente, que o Lula... Tirem o microfone da boca desse homem, gente, tá? Porque, mais uma vez, de forma cruel e perversa, Lula mandando recado para Donald Trump, gente. O homem não cansa. Parece que, às vezes, eu tenho a impressão de que o Lula fica atiçando, né? A onça com vara curta. Pra que chamar o holofote? Pra que chamar atenção? Donald Trump tá ali, gente, preocupado com guerra, invadindo, prendendo Maduro, eliminando líderes lá no Irã. E o Lula tá aqui, gente, tá atacando de forma gratuita, sorrateira, Donald Trump, que tá lá nos Estados Unidos, tem tanto problema para resolver, e o Lula aqui atacando, mandando recado para Donald Trump, gente, tá? Meu Deus, dá a impressão de que é um pincher latindo com um pitbull. Meu Deus, gente, tá uma pisada. O Trump acaba com o Lula e o Lula até hoje não aprendeu. Veja que humilhante isso aqui, gente. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países. O que estão fazendo com Cuba agora? O que fizeram com a Venezuela? O que estão fazendo? Isso é democrático? Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? Em que documento do mundo está dito isso? Nem da Bíblia. E desde quando Donald Trump segue o que está na Carta da ONU? Gente, para o Donald Trump, ONU e nada é a mesma coisa. Tá vendo só, gente, tá? O Lula parece que ele não tem... Ele gosta de expor o Brasil. Porque assim, gente, Donald Trump, para vir enfiar mais tarifa no Brasil, é daqui para ali. E o Lula não aguenta ficar quieto, ele fica ali sujigando, né? Atiçando a onça com vara curta. Para que isso, gente, tá? Quem será prejudicado se vir, né? Tarifas de Donald Trump? É o povo brasileiro. Vocês se lembram da tragédia que foi, né? Quando o Lula falou sobre as moedas lá nos BRICS, eu não quero mais o dólar. No dia seguinte, o Donald Trump foi lá e jogou lá tarifas em cima de tarifa em cima do Brasil. Parece que o Lula não aprendeu daquela vez. O Lula coloca o Brasil em risco com essas declarações. E o pior, defendendo, gente, tá? Venezuela, ou seja, defendendo
ditador Maduro, defendendo aquele presidente de Cuba, aquele esquerdista de quinta categoria. É esse tipo de gente que o Lula defende e ataca Donald Trump, que está basicamente salvando o mundo da ditadura, dos líderes da pior espécie da face da Terra. É triste, gente, tá? Ver essa situação. Eu vou trazer aqui, gente, 3 informações sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. São 3 informações mega importantes, gente, tá? Não percam, porque essas 3 notícias eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês. Vamos lá, gente. Vou falar sobre soltura de Bolsonaro, mas inclusive é a Malu Gaspar que teve acesso aqui a essa informação com exclusividade. Malu Gaspar, que tem contato ali com ministros dentro do STF, acabou de soltar uma informação muito importante sobre soltura do Bolsonaro. Mas antes, vamos entender tudo o que está acontecendo. Ó. Médica que atendeu o Bolsonaro na Papudinha citou o risco de morte ao recomendar ida ao hospital, gente, tá? O Bolsonaro correu grave risco de morte. Ele poderia ter morrido antes de ir para o hospital. Tá aqui, ó. A médica plantonista Ana Cristina, que atendeu Jair Bolsonaro na Papudinha, afirmou que a transferência do ex-presidente para o hospital deve estar ocorreu por risco de morte. Risco de morte, gente, tá? Bolsonaro passou mal na sexta-feira 13. Eu odeio esse número 13, gente, tá? E precisou ser transferido às pressas para a unidade de hospital, onde se recupera de um quadro de broncopneumonia bacteriana. Segundo o relatório enviado ao STF, a diretoria da Papudinha, como é conhecida na sala, né, de Estado Maior, né, lá em Brasília, comunicou oficialmente a transferência ao ministro Alexandre de Moraes, que providenciou a escolta policial. Depois da internação, a defesa de Bolsonaro apresentou um novo pedido de prisão domiciliar a Moraes, ainda sem definição. Segundo o último boletim médico divulgado na manhã da última sexta-feira, o ex-presidente permanece internado na unidade de terapia intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Qual que é a parte mais importante dessa matéria? É aqui, é logo na manchete. Médica que atendeu o Bolsonaro, que o Bolsonaro passou mal, a médica que atendeu disse o seguinte, que ele corria risco de morte, grave risco de morte. Se demorasse mais 1 hora, segundo Michele Bolsonaro, ele não estaria mais aqui entre nós. Aí veio essa outra informação, antes de trazer aqui a informação da Malu Gaspar, foi divulgada aqui também essa outra informação. Folha de São Paulo, gente. Até a Folha de São Paulo não aguenta o que eles estão fazendo com o Bolsonaro. Até a Folha de São Paulo fritou, detonou o STF, mais precisamente o Moraes, porque é ele que toma conta dessa questão da prisão do Bolsonaro. E tá aqui, gente. Folha de São Paulo critica a STF e pede prisão domiciliar a Bolsonaro. Então, gente, o STF, o Alexandre de Moraes, mais precisamente, está sofrendo uma grande pressão. Não só dos parlamentares, não só de ministros de dentro do STF, não só do Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, até a imprensa tá indo para cima, tá partindo para cima do Moraes pedindo prisão domiciliar. O jornal Folha de São Paulo afirma que o STF deve conceder prisão domiciliar ao ex-presidente Bolsonaro. O político, que completa 71 anos neste sábado, está internado na unidade lá do DF-Star. Bolsonaro encara tratamento contra pneumonia bacteriana. Estado dele é muito grave. E segundo a Folha, a corte deveria ouvir os argumentos da defesa para que o ex-mandatário cumprisse em casa a pena de 27 anos de 3 meses de prisão. Essa recomendação se faz mais urgente agora, afirma a Folha de São Paulo. Em editorial publicado originalmente em sua versão online na noite da última sexta-feira, dia 20, o Supremo deveria evitar novos riscos a partir de agora. O Supremo deve evitar novos riscos a partir de agora. A publicação lembra que o ex-presidente tem a saúde comprometida pelo atentado que ele sofreu, do Adélio Bispo, no ano de 2018. Desde então, foi submetido a uma série de procedimentos cirúrgicos e a dezenas
de internações. Só depois que Bolsonaro teve prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes de domiciliar para cá, ele foi 7 vezes internado. Ou seja, o estado de saúde de Bolsonaro é grave. A própria médica que atendeu o Bolsonaro disse que ele corre risco de morte. E aí, a Malu Gaspar acabou de divulgar aqui esta informação sobre soltura de Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui, gente, tá? Quadro de saúde, atualização, decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que é que vai acontecer nas próximas horas. Vamos entender tudo, gente, tá? É notícia muito importante sobre soltura de Bolsonaro. Vejam só. Um outro assunto que a gente acabou também de subir no blog, que diz respeito à discussão sobre se o Jair Bolsonaro vai voltar, saindo do hospital onde ele está agora, se ele volta para a cadeia, para Papudim, onde ele estava, ou se ele vai para a prisão domiciliar. Essa é uma decisão que depende do ministro Alexandre de Moraes e que tem sido muito discutida internamente no tribunal, quase tanto quanto a questão do Worcário, porque ela também pode ter implicações eleitorais. Nos últimos dias, o Flávio Bolsonaro, junto com o advogado do ex-presidente, o Paulo Cunha Bueno, estiveram numa audiência com Alexandre de Moraes. Os advogados, tanto esses advogados quanto outras pessoas ligadas ao Bolsonaro, políticos, fizeram uma intensa campanha no Supremo Tribunal Federal, falando com outros ministros e tentando argumentar pelo envio do ex-presidente para casa, porque ele passou por uma situação muito grave, né? Os médicos dizem que ele ficou muito mal, realmente teve sob risco de contrair uma septicemia, e a situação dele de saúde seria muito delicada para que ele voltasse à cadeia. Ele precisa de cuidados noturnos e coisas do tipo. É isso que os médicos estão argumentando. Depois de toda essa pressão, é isso que a gente está publicando agora, o ministro Alexandre de Moraes parece ter sentido o peso dessa decisão, enviou pedidos aos ofícios, aos médicos, perguntando sobre a real situação dele e foi informado de tudo isso que eu estou te falando. E a sensação dentro do STF hoje é de que o ministro Alexandre de Moraes está propenso a enviar o Bolsonaro de volta para casa, porque se acontece alguma coisa mais grave com ele, isso afeta diretamente as eleições. É isso que parece ter pesado na análise dos ministros, que falaram muito com Alexandre de Moraes nos últimos dias, pedindo que ele reconsiderasse a decisão de manter o Bolsonaro na Papudim. Gente, tá resumindo aqui para vocês, existe uma grande preocupação lá dentro do STF, por parte de alguns ministros, que eles pensam o seguinte: olha, Moraes, se acontece o pior com o Bolsonaro, se Bolsonaro morre dentro da prisão em regime fechado, nessas circunstâncias que você está vendo que o estado de saúde dele é grave, mesmo se você insistir nessa prisão e o pior acontecer, você vai estar dando de presente a presidência da República para o Flávio Bolsonaro. Foi mais ou menos essa interpretação que eles fizeram do que aconteceu lá em 2018. A partir do momento em que aconteceu aquele atentado, que ele levou aquele golpe na barriga, né, muitos lá interpretaram, gente, a partir de agora a esquerda entregou a presidência na mão do Bolsonaro. Bolsonaro já é presidente. Depois desse atentado, eles colocaram a presidência na mão do Bolsonaro. E agora a grande preocupação dessa ala do STF é exatamente essa, depois de tudo que está sendo exposto, médicos, advogados dizendo, olha, o estado de saúde é grave, ele corre risco de morte. Vocês acabaram de ver aqui a matéria da médica dizendo que ele correu risco de morte. E tudo isso, Alexandre de Moraes está sendo alertado, não só pela equipe médica, não só pela defesa, mas por parlamentares, por Tarcísio, por Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que está aí tentando reunião. Todos estão alertando, próprios ministros dentro do STF, todos alertando o Alexandre de Moraes. Moraes, esse homem, pode acontecer o pior com ele dentro da prisão em regime fechado. E se isso acontecer, tem uma pequena ala lá dentro do STF que está dizendo, olha, se o pior acontecer com o Bolsonaro, você vai estar entregando a presidência, né, nas mãos do Flávio Bolsonaro. Essa é a preocupação aqui, segundo a Malu Gaspar. Então, por isso, Alexandre de Moraes parece que está propenso, segundo a Malu Gaspar, parece que está aí recuando da sua decisão e conceder prisão domiciliar para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? E agora, gente, notícia urgentíssima, gente, tá? Eu já estou vendo vários jornalistas, juristas, dizendo o seguinte:
Se isso aqui acontecer, literalmente, Lula já está fora da eleição. Lula não terá nenhum resquício de chance de se eleger se o partido do Geraldo Alckmin virar as costas para o Lula. E parece que, sem querer, é exatamente isso que o Lula está conseguindo fazer. Sem querer, né? Na verdade, o Lula está dando um tiro no pé. Sem querer, o Lula está afastando o PSB e isso pode custar a sua eleição. Se o PSB, partido do Geraldo Alckmin, abandona o Lula, Lula basicamente está fora da eleição. Ele não tem um resquício, ele não tem um pingo de chance de vencer essa eleição. Quer entender? PSB sobe o tom para manter Geraldo Alckmin na vice-presidência do Lula. O PSB, o partido Geraldo Alckmin, não quer conversa, tá? Antes o Lula queria que ele, concorresse ao governo do estado de São Paulo, concorresse com o Tarcísio de Freitas. Geraldo Alckmin bateu o martelo e falou, eu não vou concorrer. Gente, um Tarcísio, o cara sabe que ia perder. Então eu vou continuar aqui do jeito que eu tô esperando propostas. O que o Geraldo Alckmin quer é continuar na vice-presidência. E o partido subiu o tom com o Lula e falou, cara, decide. Decide porque a gente tem que tomar decisões. Está praticamente dando um checkmate no Lula. E o que está acontecendo aqui, gente, tá? O Lula, se ele decidir descartar o Geraldo Alckmin, porque o Geraldo Alckmin já disse recentemente, já saiu aí na imprensa, que Geraldo Alckmin, se ele for descartado pelo Lula, ele não vai concorrer a nada. Ele vai voltar para casa, vai viver a sua vida. Então, o que ele quer, tá esperando, é que o Lula decida. Agora, o grande problema tá aí, gente. Se o Lula descartar o Geraldo Alckmin, ele pode perder o apoio do PSB. E se o Lula perder o apoio do PSB, gente, tá? Já tem vários partidos que já descolou do Lula, já descartou o Lula. E agora, sem o PSB, que é o partido dos tucanos, né, gente, tá? Acabou pro Lula. O Lula basicamente vai estar fora da eleição. Não vai ser nem páreo pro Flávio Bolsonaro. Imaginem, porventura, um PSB descolando do Lula e, de repente, apoiando o Flávio Bolsonaro. Acabou. Acabou pro Lula, gente, tá? Tá aqui. Carlos Siqueira, elevou o tom em defesa Carlos Siqueira elevou o tom em defesa de Geraldo Alckmin como vice na chapa de reeleição de Lula e tratou o debate como necessário. Ex-presidente do PSB e hoje à frente da Fundação João Mangabeira Siqueira afirmou à coluna que Lula não vai encontrar vice melhor do que Geraldo Alckmin, tá? Destacando dois ativos centrais, lealdade e capacidade de articulação para resolver problemas no governo. Esse assunto nem deveria estar sendo discutido, é uma questão de bom senso. A avaliação converge com a de José Dirceu, que no mês passado afirmou que retirar Alckmin da chapa poderia custar a própria eleição. O próprio Zé Dirceu, que é um dos maiores articuladores políticos, diga-se de passagem, ali nos bastidores, ele é visto como um grande articulador político. O próprio Zé Dirceu, basicamente, está dizendo aqui, gente, tá? Retirar Alckmin da chapa poderia custar a própria eleição do Lula. E o Siqueira endossa esse diagnóstico. Enquanto isso, Lula segue evitando cravar publicamente o nome do vice nos bastidores. Gente, que o Lula tá ali tentando angariar mais partidos, né? Quer mais apoios, mas pode ser um grande tiro no pé, porque já pensou se o Geraldo Alckmin cansa desse banho-maria e pula do barco do Lula, e junto com o Geraldo Alckmin, o PSB pula do barco do Lula, ou seja, Lula vai afundar sozinho, gente, tá? Lula pode afundar sozinho, porque vários partidos, inclusive partidos que têm ministérios dentro do governo Lula, já abandonaram, já descartaram. Agora, se Geraldo Alckmin também for embora, o Lula pode afundar sozinho. É isso, gente, tá? E a gente tá aqui torcendo para que o circo pegue fogo e que eles se lasquem. Direto dos Estados Unidos, gente, Eduardo Bolsonaro simplesmente soltou uma bomba contra Lula da Silva. Calma, gente, tá? Que a cabeluda eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Assistam com muita atenção.
Em meio a restrições dos Estados Unidos, o Brasil envia ajuda humanitária para Cuba. Será que Lula realmente está preocupado com os seres humanos em Cuba? Ou está preocupado que o regime assassino da maior ilha escravocrata do mundo, chamado Cuba, continue sendo como está? Porque em 2019, o PT do Lula, segundo a sua líder, Gleisi Hoffmann, rechaçou a ajuda humanitária enviada para a Venezuela. Por quê? Porque os principais países que estavam enviando ajuda humanitária tinham presidentes de direita: Brasil, Estados Unidos e Colômbia. O que na verdade está acontecendo agora é o seguinte: Lula está de toda maneira em ano eleitoral provocando Trump, esperando para que quando Trump reaja, ele então diga que está defendendo a soberania do Brasil e os brasileiros. O que a gente sabe que é uma mentira. Na verdade, Lula está num beco sem saída. Ele sabe que vai ter uma campanha eleitoral muito difícil pela frente. E que ser derrotado pelo Flávio Bolsonaro no final da sua carreira pode sacramentar não só o fim do Lula, mas também do PT e uma era de ouro para a prosperidade do Brasil e de toda a América Latina, mais à direita. Pode ter certeza, a esquerda ainda não entendeu o que está para acontecer esse ano. Em meio a restrições dos Estados Com certeza ainda não entendeu, gente, tá? Lula escorraçado da presidência. E assim, gente, sempre do lado errado das políticas, internacionais, da geopolítica, gente, tá? Resumindo, é o câncer que o Lula é para o Brasil, gente, tá? Lula da Silva é um câncer, é uma tragédia para o povo brasileiro. Calma que tem mais, gente. Agora tem tacada de mestre de André Mendonça, que deixou Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Lula, políticos, grandes autoridades de Brasília completamente desesperados. Gente, essa aqui foi, assim, a maior tacada de mestre do André Mendonça, gente. Aqui ele agiu sem dó e eu acho que foi tudo muito bem calculado, gente, tá? Muito perspicaz, muito inteligente aqui essa tacada de mestre do André Mendonça, que gerou pânico e desespero dentro do próprio STF. Tem ministro que deve estar lá se descabelando, se tivesse cabelo. Vejam só. A delação do Vorcaro já começou. Eu vou te contar qual é a estratégia que está em jogo e que essa é a única chance dessa delação sobreviver. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like, deixe o seu joinha. O Vorcaro foi transferido para a Polícia Federal. Por que ele foi transferido? Porque ele já falou algo. É isso mesmo, ele já assinou um acordo, um termo de confidencialidade, e ele já foi transferido como um gesto amigável, decorrente dele ter dito informalmente ainda, num ambiente ainda de bastidores, algo que a Polícia Federal olhou e falou assim: opa, isso é bom. Então, eles transferiram como um gesto amigável, mas também como um gesto estratégico. A transferência do Vorcaro para a Polícia Federal é porque a delação ela tem idas e vindas. Ninguém delata da noite para o dia. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Então é bom que ele esteja perto, é bom que ele esteja vigiado e é bom que estejam sem camisetas nessa cela dele, para que nada lhe aconteça. E nesse cenário, meus caros, o Vorcaro vai ter que falar tudo. A estratégia da Polícia Federal é a seguinte: o que ele disser, eles pegam e batem com aquilo que está no celular. E aí, não importa se ele vai trazer algo inédito, algo que a gente ainda não ouviu. O ponto é que a gente não consegue hoje, porque a gente tem um Gonê, que é um zero à esquerda, a gente não consegue hoje investigar ministro do STF. Então, se o Vorcaro disser aquilo que nós temos visto sair na imprensa e que estava no celular dele, a polícia vai olhar e falar assim: opa, a delação bateu com o que estava no celular dele, portanto é a prova que a gente precisava, encaixou, deu match, e aí vai para outra prova. Opa, o que ele disse bateu com o que está no celular dele, deu match, e vai adiante. E aí as investigações sobre ministros do STF, sobre membros do Palácio do Planalto, sobre pessoas do Legislativo vão adiante, vão ser formalizadas.
queira o Gonê ou não. O Gonê, ele vai ser empurrado para frente nesse processo. Ele não vai conseguir segurar essa onda que vai ser a delação do Vorcaro. A única chance do Vorcaro é falar tudo, porque se ele não falar, eles vão olhar para o celular do Vorcaro e falar assim, peraí, aqui o que está no seu celular não bate com o que você contou pra gente, ou o que está no seu celular você deixou de contar pra gente. E como é que você pode deixar de contar algo que está no seu celular? Você não sabia que estava no seu celular? São 8 celulares do Vorcaro à disposição da Polícia Federal hoje. 8. Por enquanto, um só, e 30% desse um celular foi periciado. Portanto, é óbvio que o Vorcaro sabe que a Polícia Federal vai chegar a muita coisa com Vorcaro ou sem Vorcaro. O Vorcaro falar é uma forma de esquentar essas provas que estão no celular, é uma forma de reforçar essas provas que estão no celular. Repito, pouco importa se ele trará algo novo, se o que ele disser reforçar ou confirmar ou formalizar aquilo que a gente já viu, e a gente já viu 30% de um celular, imagina os 8 periciados, ele não precisa dizer nada novo, nada que a polícia não saiba, ele só precisa confirmar aquilo que a polícia tem e aquilo a que a polícia vai chegar nesses 8 celulares sozinho. Portanto, o Vorcaro, a delação dele é uma confirmação das investigações que a Polícia Federal já está fazendo, e ele não tem escapatória. Repito, se ele disser algo que não bate com o que estava no próprio celular, claro que ele está mentindo. Como é que você não sabe algo que está no seu celular? Essa delação é de arrebentar. Com certeza vai ser uma delação que vai envolver todo mundo. Não tem como, ele está amarrado ao próprio celular. Se ele desdisser o seu celular, a delação dele é anulada. E não tem como esses celulares não serem periciados ou investigados. Então a polícia vai saber de tudo. Fale o Vorcaro ou não, a fala dele é para confirmar, ticar, dar match e iniciar a formalização de investigação dessas pessoas todas, inclusive os ministros do STF que ele vai mencionar nessa delação. Repito, a Polícia Federal está com isso na mão, o Mendonça está empenhado, ele está próximo da Polícia Federal ali na superintendência, já começou a falar e o Gonê vai ser empurrado, queira ou não queira, para que essa delação ande. Sobretudo, ou até o momento em que a imprensa, a grande imprensa, estiver pressionando à frente do caso. O meu medo, o único medo é esse. O dia que a grande imprensa vedar os seus olhos, como já fez tantas vezes, meus amigos, aí talvez essa turma, seja a turma de lá do Vorcaro, seja a turma de cá do STF, eles vencerão. Mas eu acho muito difícil, gente, tá? No que vem acontecendo aqui a imprensa definitivamente largou a mão, né? De Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, até do Lula, né? Se você não assistiu, assista o meu vídeo anterior, gente, porque a Globo abandonou, largou a mão do Lula, não só largou a mão do Lula, mas como também humilhou o Lula. Assista o vídeo anterior que eu postei aqui no canal, que vocês vão entender tudo o que está acontecendo e o porquê que a Globo agora decidiu abandonar, descartar e humilhar o Lula. Tem um plano por trás, assista o vídeo anterior que vocês vão entender. Ou seja, isso aqui, gente, é o ministro André Mendonça que está agindo sem dó. Mendonça agiu sem dó, partiu para cima do Vorcaro, exigiu, tá, gente, que ele entregue todo mundo, delate todo mundo, gente, tá? Porque senão ele pode perder a sua delação premiada, ou seja, ele pode apodrecer na cadeia. Ou Daniel Vorcaro conta tudo, delata todos, não blinde ninguém, não blinda ninguém, ou ele perde a delação e vai apodrecer na cadeia. E prova de tudo isso, do desespero, né, gente, tá? O próprio doutor André Marcília disse que o ministro André Mendonça tá agindo sem dó, inclusive tá partindo para cima, gente, tá? Do próprio inútil do PGE. Eu lembro dessa frase aqui do Marcília, do doutor Marcília, gente, tá?